Salve, salve, criativo e criativa! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fabiano Eli, sou designer gráfico e ilustrador. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de algo que eu utilizo há bastante tempo e eu vou falar para vocês. Eu gosto pra caramba desse assunto. Que assunto que é esse? É um assunto que eu tenho visto aí nos grupos que eu participo, tanto de ilustração quanto de designer gráfico, que é a dúvida de muitas pessoas. Qual mesa digitalizadora eu devo comprar? Eu devo comprar uma mesa digitalizadora, a Pen Display, que seria essa aqui, ó, que é a que você desenha na tela aqui, né? Que ela é uma tela, você liga isso no computador e desenha na tela, ou uma Pen Tablet, que é essa aqui que você desenha sobre ela olhando para o monitor. E aí a gente tem as tablets também, tá? A Pen Display, pessoal, ela é muito conhecida também como tela interativa. E a Pen Tablet, que é essa que eu mostrei por último agora, ela é conhecida como mesa digitalizadora. E aí você vai ter as tablets, que seria o iPad, o Galaxy Tab S Pen, né? Que são tablets mesmo, né? E aí você desenha sobre ele. Existe a Surface também, que eu tenho uma, mas não é o assunto desse nosso vídeo agora. Mas se você quiser saber um pouco sobre a minha utilização do Surface, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E já quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu like, porque isso fortalece o canal, e ajudar aí nos comentários, falando o que você achou. E se você quiser saber da Surface, também coloca aqui nos comentários. Mas voltando, pessoal, em relação à mesa digitalizadora, eu conheço mesa digitalizadora há muito tempo. Eu trabalhei, não vou dizer que as primeiras mesas digitalizadoras, mas eu peguei o hype do início das mesas da popularização da mesa digitalizadora. Eu comecei a trabalhar com uma Graphire 3, tá? A minha primeira mesa digitalizadora pessoal foi uma Aptec, eu não vou lembrar a numeração dela, mas ela não se comparava a nenhuma da época que existia, que era o Wacom. Então, quando você fala de mesa digitalizadora, todo mundo vai ter como referência o Wacom. Por quê? Porque a Wacom, por muitos anos, ela deteve uma tecnologia eletromagnética. E essa tecnologia eletromagnética, a patente dela venceu tem acho que uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano. E aí, as outras fabricantes que não podiam utilizar essa tecnologia, puderam passar a usar essa tecnologia. E aí, começa a se surgir outras marcas de Pen Tablet, tá? E Pen Displays, com tecnologias semelhantes ou iguais à da Wacom. E aí você começa a ter um nivelamento de mesas digitalizadoras, uma maior popularização mais do que já estava havendo e uma maior competitividade. Porém, pessoal, quando você fala da Wacom, a Wacom ela tem muita qualidade. Não é porque eu tenho mesas da Wacom, eu tenho mesas da Wacom porque quando eu comprei os meus equipamentos, a qualidade que se tinha era da Wacom. Hoje você tem aí a XP Pen, você tem a Huion, que está no Brasil junto com a Wacom, que assim, existem mesas que estão sendo, que elas têm fornecedores no Brasil. Tá? Ela tem representação no Brasil. Agora, existem mesas que não, que você tem que comprar em sites lá fora. A Wacom, apesar de você conseguir comprar o Wacom na Amazon, nas Americanas, tá? Então, o que acontece? Eu vou entrar nesse assunto de você comprar a mesa daqui um pouco, que é sobre garantia e assistência técnica. Mas, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer em relação a mesa digitalizadora. E é aí que eu vou te dar uma resposta para essa pergunta que você tem que se fazer. Para que eu vou usar a mesa digitalizadora? Quando eu tenho essa pergunta, tá? Aí eu vou saber que é o seguinte, porque dentro das mesas digitalizadoras ou das Pen Displays, elas existem modelos de entrada e modelos que eles chamam de profissionais, que na verdade, cara, um modelo de entrada de uma mesa digitalizadora já dá para você fazer muita, mas muita coisa profissional, principalmente alinhado ao software
que você vai ter mais facilidade para trabalhar. Quando eu digo mais facilidade, pessoal, é porque quando você pega uma mesa digitalizadora, por isso que eu perguntei para você, para que eu vou usar essa mesa digitalizadora? Porque eu vou ter uma curva de aprendizado dessa mesa digitalizadora. Por mais, no caso de uma pen display que você está desenhando sobre a superfície, você tem que ter uma adaptação, você vai ter que se adaptar à mesa digitalizadora. Então, você tem uma curva de aprendizado. Tá? E quando eu sei para que software, para que tipo de trabalho, atividade eu vou utilizar a mesa digitalizadora, eu vou poder escolher o melhor modelo em relação custo-benefício. Porque às vezes, eu vou dar uma exagerada aqui, mas só para você entender. Às vezes eu vou trabalhar com designer gráfico. Eu vou fazer um ou outro retoque de fotografia, mas eu não vou ilustrar. De maneira nenhuma eu vou usar, eu não sou ilustrador. Então, não necessariamente eu tenho que ter uma Cintiq para desenhar. Ou eu não vou precisar de uma Intuos Pro, que seria uma pen tablet profissional. Por quê? Porque com uma Intuos normal já da Wacom, eu estou falando do modelo da Wacom aqui, pessoal, porque é uma referência, tá? Mas existem aí da Huion, da XP Pen, certo? Que, na verdade, como eu não conheço essas mesas digitalizadoras, eu nunca as utilizei, eu não posso falar da qualidade delas e também não posso falar da questão de ser da nomenclatura que eles usam, se é de entrada, se é profissional. Então, se você pega uma Intuos, por exemplo, uma Intuos mesmo, não, porque a Wacom tem uma de entrada que chama One. Essa One eu não recomendo para vocês. Por quê? Porque pelo valor dela, se você economizar um pouco mais, você pega uma Intuos e com essa Intuos você já consegue fazer muita coisa em relação a designer gráfico e até mesmo ilustração. Então, passando dessa fase assim, por que eu preciso saber disso para eu ver qual que é que eu vou comprar? A segunda coisa que eu vou indicar para você quando você for comprar uma mesinha digitalizadora é o seguinte: essa mesinha digitalizadora, ela tem garantia e tem assistência técnica no Brasil? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte: a maioria das mesas digitalizadoras, e eu fui pesquisar isso, eu já precisei, quando eu fui comprar aquela minha Cintiq 2 da WX, que é a Pen Display, que é a tela interativa, eu ia comprar uma que estava quebrada e eu iria trocar o display dela, eu ia trocar a tela dela. Só que o que acontece? A Wacom, que é uma empresa que já está no Brasil, que ela tem uma representação aqui, vamos dizer assim, que é uma autorizada, que usa o nome Wacom, certo? Só tem uma assistência técnica, que essa empresa indica. Eu nem sei se essa assistência técnica ela é assim autorizada da Wacom. Eu sei que a Wacom Store, que é esse site que usa o nome da Wacom e eles têm autorização para usar o nome da Wacom, eles indicam para você fazer manutenção do seu equipamento da Wacom. Eu fui dar uma olhada numa outra empresa, que é a Huion, que tem mesas custo-benefício muito boas. Em relação às especificações e o valor, ela tem muitas mesas boas. Porém, o que eu vi no site é que eles dão garantia só, assim como a Wacom, só nos equipamentos comprados no próprio site, tá? No próprio site da Huion, certo? E, detalhe, lá não especifica se eles têm assistência técnica. O que eu li no site, que está lá no site, é que é o seguinte: você tem 7 dias, como qualquer compra no Brasil, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem lá, você compra a mesinha, você tem até 7 dias para ter o direito de arrependimento, e a partir daí, a partir do 7º dia, você vai entrar na garantia. E aí, essa garantia, você vai ter que mandar o equipamento para eles, e eles vão verificar se o equipamento teve alguma má utilização ou algo desse tipo, e aí eles possivelmente vão te mandar um novo equipamento se tiver algum problema. Eles não deixam claro se eles têm assistência técnica. A Wacom, até onde eu sei que foi da época que eu conversei lá, eles têm essa assistência técnica, tá? Agora,
Como funciona também, eu não vou saber falar para vocês. Mas é importante você saber que precisa ter uma assistência técnica no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque se não tiver assistência técnica no Brasil, ou se não tiver a peça no Brasil, ela vai ter que vir de fora, ou no caso, se você comprou de um site, no caso, como por exemplo a Banggood ou AliExpress, certo? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mandar o equipamento para fora do Brasil. E aí mora uma coisa que é complicado. Porque vai levar um tempo para o equipamento ir e vai levar outro tempo para o equipamento voltar. E você vai ficar sem o equipamento. Ter assistência técnica no Brasil, também a gente sabe que é bem complicado, mas pelo menos está no Brasil e às vezes você vai poder, sei lá, trocar o equipamento muito mais rápido e tal. Então, essa é a segunda coisa que eu falo para você. Veja a questão, para que você vai usar a mesa digitalizadora para você escolher o melhor modelo para você. E a segunda coisa é se tem assistência técnica e garantia aqui no Brasil. Tá? A terceira coisa que eu falo para você, e aí a gente vai entrar em modelos e especificações, é que quando eu vejo lá para que eu vou usar a mesinha digitalizadora, e aí eu vou entrar no que? Nas especificações. Por quê? Porque quando eu entro na especificação, eu vou verificar lá os níveis de pressão, a inclinação, a linha de resolução, e tudo isso ele impacta na utilização da mesa digitalizadora. Outra coisa também, no caso, não só da mesa digitalizadora, que seria essa Pen Display aqui, essa Pen Tablet, mas na Pen Display, que é essa outra que você desenha em cima aqui, ó, que você vai desenhar aqui em cima, tá? O que acontece? É a questão do delay, tá? O que seria esse delay? Quando você faz o traço e a linha vai passar. Então, quando você usa uma tela interativa, quanto menor o delay, melhor é para você trabalhar. As mesas digitalizadoras, as pen tablets, elas quase ou praticamente elas têm um delay zero. Agora, algumas pen displays, que são as telas interativas, algumas têm algum tipo de delay. Então, assim, é importante você verificar a questão do delay também. Outra coisa que é importante quando você vai comprar uma Pen Display, é a questão da tela, a questão de cor. Então você tem que verificar a gama de cor, até onde que ele chega, qual que é como que eu vou dizer, a confiabilidade da cor. Tá? Porque, por exemplo, essa minha Cintiq aqui, a gama de cor dela, cara, é muito, muito ruim. Tá? Então, assim, é muito, muito ruim, eu falo em comparação, porque, por exemplo, você não tem uma confiabilidade de cor. Eu tenho que utilizar um monitor secundário para conseguir fazer isso. E, no meu caso, aqui não tem tanto problema, tá? Principalmente porque eu já me acostumei, eu já peguei uns macetinhos aqui. Então, o que eu faço? Eu já criei uma paleta de cores, tá? E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários também, porque aí eu vou passar algumas técnicas relacionadas à mesa digitalizadora, se vocês quiserem, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Uma outra coisa que eu falo para vocês também em relação à mesa digitalizadora, no caso das Pen Tablets aqui, ó, essas aqui, é o seguinte, verifique se elas têm botões, teclas de atalho aqui, ó, cadê? Aqui, ó, teclas de atalho, ó. Verifiquem se elas têm teclas de atalho. Por que eu estou falando isso? Não que você não consiga trabalhar com o teclado. Não, dá, eu mesmo utilizo esse teclado aqui, ó. Estou utilizando esse tecladinho aqui, certo? E eu utilizo ele com teclas de atalho. Porém, quando você tem algumas teclas na mesa digitalizadora, poxa, isso ajuda muito. E principalmente porque se você conseguir se adaptar, no caso da Pen Tablet, com a mesa na sua frente, é melhor. Eu, particularmente, eu acostumei, por uma questão de necessidade na época de espaço, a mesa ficava de lado. Então, eu acostumei a trabalhar de lado. Mas se você conseguir trabalhar com a mesa de frente, é melhor ainda. Uma outra coisa que eu falo para o pessoal quando eles vão comprar
é ficar atento ao tipo da caneta, tá? A questão da caneta. A Wacom, normalmente, tá? As mesas de entrada dela não tem essa borrachinha mais no fundo. Na verdade, isso aqui é um botão, tá? Mas que tem as borrachinhas que serve como uma borracha. Então, você vira ela ao contrário, dentro do próprio software, ela vira uma borracha. Outra coisa é verificar se ela tem atalhos de teclado aqui na caneta também, tá? Por quê? Porque esses atalhos de teclado, pessoal, eu posso estar falando assim, atalho de teclado, mas eu uso mouse, eu uso mouse não, eu uso teclado. Pessoal, o atalho de teclado na mesinha ou na caneta ajuda muito, é muito rápido. Por exemplo, a minha caneta aqui, ela tem o atalho de teclado do Ctrl Z na caneta, tá? Aí cada um coloca onde quiser, no botão que quiser. Tá? Eu coloquei aqui porque eu estou desenhando, eu errei, eu só aperto o dedo aqui, ó, o meu dedo já fica aqui, entendeu? Por exemplo, a minha Pen Display aqui, ó, ela tem esses botões aqui, e aqui do lado, ó, ela tem uma barra de rolagem, tipo um touch. Então, aqui eu coloco o meu zoom, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero dar mais um, eu vou apertando aqui, ou eu faço isso aqui, ele dá o zoom, eu jogo para cima, ele volta. Aqui, ó, eu utilizo esse botão aqui de baixo como o meu barra de espaço. Então, para eu movimentar as coisas na tela, cara, eu não preciso tirar minha mão do teclado, eu ficar com a mão no teclado. Eu fico com a mão aqui já na lateral e é muito, muito rápido. Então, quando você for verificar a compra da sua mesinha digitalizadora, verifica se ela tem botões. Não importa onde os botões fiquem, tá? Verifica só se ela tem botão, porque é como eu falei, você vai ter uma curva de aprendizado. Então você vai se acostumar com a sua mesinha digitalizadora, tá? Essas são as dicas que eu deixo para o pessoal, porque eu vejo assim, o pessoal vendo muito questão de preço. Eu compro da Huion, eu compro da Wacom. Cara, a questão da compra, ela não é só a questão de valor, é a questão do que eu vou usar, se tem garantia, essa questão das especificações, porque às vezes você vai comprar uma mesa digitalizadora e depois você vai falar que a mesa digitalizadora é uma porcaria. E na verdade, não é que a mesa digitalizadora é uma porcaria, é que você comprou uma mesa digitalizadora para algo que na verdade não está te servindo. Eu tenho conhecidos que não se adaptaram, apesar de desenhar, ó, veja bem, apesar de desenhar no papel, ele não se adaptou ao Pen Display, que é a tela. Ele não se adaptou, mas ele se adaptou à mesinha digitalizadora, a Pen Tablet. E eu já tenho conhecidos que não conseguiu se adaptar de jeito nenhum à Pen Tablet. Entendeu? Não foi, tá? E aí, o que acontece? O que eu indico para você é tenta verificar isso que eu elenquei aqui, tá? Uma outra coisa que é importante, tá? Que eu estava falando das especificações e da sensibilidade, e algo que é muito importante é a inclinação da caneta. Porque existem mesas de entrada que não têm a inclinação da caneta. E o que seria a inclinação da caneta, pessoal? Aqui está a mesinha, ó, e você vai inclinar a caneta aqui, ó, tá vendo? A caneta está em pé, e aí você vai inclinar a caneta aqui, ó. O que vai acontecer? Dependendo do software que eu estou usando, ou dependendo do brush que eu estou usando dentro do software, tá? O que vai acontecer? Ela vai ter uma inclinação. Então, por exemplo, se eu estou usando um brush quadrado, ele vai, e quando eu faço essa inclinação, ele vai fazer como se fosse um giz. Vamos supor que eu estava usando um brush giz, né? Ele vai agir como um giz quadrado mesmo. Quando eu estou utilizando, por exemplo, que eu utilizava o Corel Painter, né? Ele tem uma ferramenta que é um aerógrafo mesmo, aquele que você aperta aqui assim. O que ia acontecer? Quando eu jogava a tinta no aerógrafo inclinado, ele espirrava a tinta numa inclinação mesmo. Então, isso ajuda pra caramba, tá?
Então, dependendo do que você vai fazer, eu vou ser só designer gráfico, eu vou usar minha mesinha só para fazer diagramação, fazer um vetor no Corel, no Illustrator, fazer um retoque de foto. Cara, às vezes você não vai precisar de uma Intuos. E aí, você pode pegar uma Intuos Pro, né? Você pode pegar uma Intuos. Ou você pode ver lá no caso da Huion, uma parecida, ou no caso da XP Pen lá, uma parecida, da Bosto, que são marcas que existem aí, e verificar. Só que, como eu falei, eu não posso só indicar para você pegar da Huion ou da Bosto, porque aí tem uma outra coisa que para você pode ser importante. Eu não posso ficar muito tempo sem essa mesinha. Aí eu vou ter a garantia, eu tenho assistência, entendeu? Então, eu coloquei esse vídeo, porque assim, tem vídeo, pessoal, do pessoal fazendo unboxing. Eu não fiz nenhum unboxing aqui, né? Tem vídeo do pessoal falando do nível de pressão, tem vídeo do cara desenhando, mas poucos os vídeos, ou eu acho que eu vi 1 ou 2 vídeos, que a pessoa fala mais dessa questão da compra mesmo do dispositivo, entendeu? O que pode influenciar na compra do dispositivo, beleza? Bom, eu espero que de alguma forma esse vídeo possa te ajudar. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Para você receber notificações de novos vídeos, porque eu estou colocando vídeo aqui, estou tentando colocar vídeo periodicamente aqui no YouTube. Tá? Uma outra coisa que eu quero dizer para você é para você deixar aqui embaixo os seus comentários, o que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, se eu puder te ajudar, você deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Ou se você quiser, me adiciona lá no Instagram, porque lá no Instagram você me manda um direct e eu também te respondo, beleza? No demais, eu vou ficando por aqui, deixo aquele abraço, te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e no demais, eu fui!